a primeira e única seleção pentacampeã do mundo. O Brasil é pentacampeão mundial! Com a Copa do Mundo do Catar rolando a todo vapor e com grandes chances do Brasil conquistar o Hexa, decidi fazer uma nostalgia dos 5 títulos conquistados pelo Brasil. E sim, nesse vídeo vamos ver gols do Rei Pelé, Garrincha, Rivelino, Romário e Ronaldo Fenômeno. E ainda conhecer e relembrar momentos marcantes e inesquecíveis da seleção brasileira na Copa do Mundo. Então pega o suquinho, sente no sofá e bora pro vídeo. A Copa de 1958, que foi sediada pela Suécia, chegou com uma seleção que trazia nas costas uma responsabilidade enorme. Isso porque o Brasil ainda não havia ganho nenhum título mundial desde quando começou a Copa do Mundo em 1930. E também porque, em 1950, quando a Copa foi sediada aqui no Brasil, a seleção perdeu o título para o Uruguai de virada em pleno Maracanã, que tinha aproximadamente 200 mil pessoas nas arquibancadas. Esse fato ficou conhecido como Maracanazo e foi um baque tão grande para a seleção brasileira que fez o Brasil abandonar a cor branca do uniforme que usava até então e passar a usar as cores atuais. O amarelo predominando na camisa, o verde nas barras da gola e nas mangas e o azul no calção com detalhe em branco e as meias brancas. E só para você saber, até 1958 o Brasil era visto como uma seleção de jogadores talentosos, mas que pipocavam nas decisões. Porém, nessa Copa, o Brasil estava disposto a mudar essa história e para essa mudança acontecer, tudo começou na organização. E além de médico, preparador físico e massagista, o grupo tinha até dentista, psicólogo e uma coisa muito importante e crucial para um time de futebol: jogadores talentosos. O técnico naquela época era Vicente Feola, que contava com jogadores, além de talentosos, também experientes, como o capitão da seleção Bellini, Didi, Zito, Djalma Santos, Vavá e o Zagallo, que anos depois viria a se tornar um técnico muito importante. Mas nessa seleção também tinha uma dupla que jamais seria derrotada quando jogassem juntos. Estou falando de ninguém mais, ninguém menos que Pelé e Mané Garrincha. Hoje, todo mundo sabe quem são eles, mas na época, Pelé estava indo para a primeira Copa com apenas 17 anos. Agora imagine hoje em dia se surgisse uma promessa de 17 anos que fosse para a Copa e que destruísse. Pois é, foi isso que aconteceu em 58. Mas vale falar que isso não aconteceu da noite para o dia. Para você que não sabe, Pelé e Garrincha foram reservas nos primeiros jogos da Copa do Mundo. What? Mas calma. Eu sei que você deve estar duvidando e me chamando de louco, mas acredite se quiser, Pelé e Garrincha começaram a Copa no banco de reservas. E isso tem uma explicação. Presta bem atenção aqui no vídeo que você vai entender. Não. Mas enfim, a Copa começa e o Brasil caiu em um grupo meio encardido. O grupo tinha Inglaterra, União Soviética e Áustria. No primeiro jogo, a seleção vence a Áustria por 3-0. E é Mazzola que abre o placar com oportunismo. No início do segundo tempo, Nilton Santos faz um gol revolucionário. Numa época em que lateral só defendia, ele avança ao ataque e marca o segundo do Brasil. No fim do jogo, Mazzola faz mais um e a seleção passa no teste da estreia. 3-0. Mas depois ficou um empate em 0-0 com a Inglaterra. E o problema é que no último jogo da fase de grupo, viria um adversário bem forte: a União Soviética. Os soviéticos tinham acabado de ganhar uma medalha de ouro nas Olimpíadas e um dos pontos fortes que eles tinham era um preparo físico absurdo e um goleiro brilhante chamado Levi Yashin, apelidado de Aranha Negra. Mas o Brasil tinha duas novidades. Uma delas era um moleque de apenas 17 anos que jogava no Santos. E eu já quero mandar um salve para todos os santistas de plantão. Não. Sim, meu querido, tô falando de Edson Arantes do Nascimento. Ou melhor, Pelé, que ficou no banco nas primeiras partidas porque estava machucado. A outra novidade era um ponta-direita de pernas tortas do Botafogo, que ficou de fora do time do Brasil porque era meio malucão. Sim, meu irmão nostálgico, um pouco antes da Copa, o Brasil fez um amistoso contra a Fiorentina da Itália. E em um momento do jogo, o senhor Manuel Francisco dos Santos, mais conhecido como Garrincha, pegou a bola
e driblou todo mundo que estava na sua frente. Entrou na área do adversário, mas aí em vez de fazer o gol, ele driblou mais um jogador e entrou no gol com bola e tudo. E detalhe, galera, andando. Mas aí a delegação olhou e disse: esse louco não pode jogar uma Copa do Mundo, tirem ele. Mas o importante é que Garrincha foi para a Copa e entrou junto com Pelé de titular no jogo contra a temida União Soviética. E foi nesse jogo que o mundo passou a conhecer quem era Pelé e Garrincha. Depois disso, o futebol nunca mais foi o mesmo. Com 3 minutos de jogo, o Brasil jogou 2 bolas na trave e fez 1-0. Isso deixou os soviéticos em choque. E vale falar que esse começo de jogo foi chamado de os 3 minutos mais sublime, ou seja, mais bonito da história do futebol. Porque ninguém na época tinha visto algo parecido em campo. O jogo terminou 2-0. O Brasil se classificou e se tornou um time temido no mundo inteiro. E agora, bora pro mata-mata. Naquela época, a Copa do Mundo tinha menos seleções participando. E por isso, não existia as oitavas de final. Por esse motivo, o Brasil foi direto para as quartas de final para enfrentar o país de Gales. O jogo foi duríssimo, mas o Brasil venceu por 1-0 com gol de Pelé. Esse que foi o primeiro dos 12 gols marcados por Pelé em Copa do Mundo. Aliás, foi por causa do Pelé que surgiu o mito da camisa 10 da seleção brasileira, que virou sinônimo de craque no mundo inteiro. Só que aí tem uma pequena história bem engraçada para te contar. Antes da Copa começar, a delegação brasileira simplesmente esqueceu de enviar os números dos jogadores. Isso mesmo que você ouviu. Esqueceu. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Então, o cara da FIFA pegou a relação dos inscritos e chutou os números para cada jogador. E foi por isso que o Pelé acabou ficando com a camisa 10. E olha só, galera, o maior camisa 10 da história do Brasil só jogou com a camisa 10 por causa de uma ajudinha do destino. Agora, a seleção enfrentaria a França na semifinal, que tinha Just Fontaine, que foi o cara que mais fez gols em uma única edição das Copas do Mundo. 13 gols, e que, por sinal, foi na mesma Copa de 58. Ou seja, a seleção da França era muito embaçada. Mas o Brasil não estava nem aí. O Brasil abriu o placar logo no primeiro minuto com Vavá. Fontaine empatou em seguida, mas Didi recolocou a seleção brasileira na frente. No segundo tempo, Pelé deitou e rolou e deu um baile na defesa francesa. Fez 3 gols e classificou a seleção brasileira para a final. Depois de confirmar a ida para a final, parecia que nada tiraria o título do Brasil. Mas a seleção ainda tinha que superar o trauma da Copa de 50. Naquela derrota dolorida contra o Uruguai e vencer os donos da casa, a Suécia. Mas olha a merda. Vai dar merda, vai dar merda. No dia 29 de junho, no estádio Hassunda, parecia que o pesadelo da Copa de 50 iria se repetir quando aos 4 minutos de jogo a Suécia abriu o placar. Só que aí o experiente Didi, que jogava no meio do campo, pegou a bola no fundo do gol e andou até o meio do campo acalmando o time. A estratégia de Didi deu certo e até o fim do primeiro tempo já estava 2-1 para o Brasil. O primeiro gol da seleção veio quando Garrincha, em uma bela jogada na ponta direita, cruza e deixa o Vavá em condições de apenas empurrar para o gol, empatando o jogo. E daí para frente os nervos se acalmaram. A seleção colocou a bola embaixo dos braços e começou a dar uma aula de futebol. Vavá fez mais um gol e virou o jogo aos 32 minutos e com mais uma assistência de Garrincha, em jogada pela mesma ponta direita e com um gol bem parecido com o primeiro. Mas aí no segundo tempo, o Pelé resolve que não ia ter mais jogo. Isso porque, logo no começo do segundo tempo, sendo mais exato, aos 56 minutos, jogaram uma bola para o Pelé. E aí eu te pergunto, o que você faria com 17 anos, jogando uma final de Copa do Mundo contra os donos da casa? Me fala aqui nos comentários. Já o Pelé, meu caro amigo nostálgico, fez o seguinte: recebe a bola, dá um chapéu no zagueiro e faz um golaço. Esse que seria um dos gols mais lembrados de toda a história da Copa do Mundo e que me arrepia todinho aqui, galera. Mas ainda tinha mais. Zagallo meteu mais um gol aos 68 minutos. Os suecos até tentaram reagir fazendo o segundo deles. Mas no fim, Pelé inicia uma jogada com um passe de calcanhar,
e depois aparece na área para fazer mais um gol e finalizar o massacre. Brasil 5-2 e Brasil campeão da Copa do Mundo pela primeira vez. Bellini foi o primeiro capitão brasileiro a levantar um troféu Jules Rimet, e se você não sabe, Jules Rimet foi o terceiro presidente da Federação Francesa e também o terceiro da FIFA. Infelizmente, Jules Rimet não viu o título do Brasil, pois havia falecido 2 anos antes da Copa acontecer. Essa linda conquista que seria apenas o início do reinado de Pelé no mundo do futebol e que seria o primeiro dos 5 títulos que o Brasil é o único a ter conseguido. E agora tem mais uma história. Quando Bellini foi receber a taça, os fotógrafos gritaram para ele mostrar o troféu. Então ele ergueu o troféu para cima da cabeça, inventando ele, sem querer, o gesto que seria copiado por todo mundo dali em diante. Para a Copa de 62, o Brasil manteve a base do time de 58 e entrou na Copa como principal favorito. Bem diferente da Copa de 58, que na época a seleção era chamada de time pipoqueiro. Dessa vez, Pelé e Garrincha chegaram com status de craques consolidados e experientes e acabaram sendo os líderes da seleção que agora iria em busca do bicampeonato. O técnico não era mais Vicente Feola, pois estava com problemas cardíacos. Então, quem deu as ordens no time de 62 foi Aimoré Moreira. O grupo que o Brasil caiu tinha Tchecoslováquia, México e Espanha. E isso só confirmou os comentários de que a seleção era a favorita e muita gente achou que seria fácil passar para a próxima fase. Mas não foi tão fácil assim. No primeiro jogo, o Brasil pegou o México e ganhou de 2-0, com gols de Pelé e Zagallo. Mas apesar do placar, foi um jogo bem difícil. No segundo jogo veio a Tchecoslováquia e também viria a acontecer algo muito ruim. Tudo aconteceu quando Pelé tentou um chute de fora da área e acabou sentindo uma fisgada na virilha. Todo mundo achou que seria apenas uma leve lesão, porém todos estavam errados. E essa lesão foi responsável de tirar o craque da seleção do restante da Copa. É evidente que eu nunca esperava de ficar fora, porque eu senti que era grave quando eu chutei a bola, não sei se vocês se lembram, eu bati de esquerda, a bola bateu na trave, e quando eu quis acompanhar, eu senti que a perna bambeou. Mas eu ainda não percebi que era muito grave. Aí eu tentei, aí não deu para firmar a perna não cair, porque foi um desgarro muito grande no adutor, né? E para piorar um pouco mais, a seleção não saiu do 0-0, somando apenas 1 ponto. E com Pelé fora da Copa, todo mundo começou a ter a mesma dúvida. Será que sem Pelé vai dar? Mas enfim, com Pelé ou sem Pelé, a Copa tinha que continuar. E o escolhido para o lugar do Pelé foi o Amarildo. E ele, meus irmãos, soube aproveitar a chance e não decepcionou. No último jogo da fase de grupos, o Brasil ganhou da Espanha por 2-1, com 2 gols de Amarildo. E o que era uma dúvida começou a se tornar apenas uma desconfiança. E muitos voltaram a acreditar que daria sim para conseguir o bi. Mas vale lembrar também que fora Pelé, o Brasil ainda tinha um outro craque. Eu estou falando de Mané Garrincha. Pois bem, a seleção passou de fase e enfrentaria a Inglaterra pelas quartas de final. E foi aí, meus irmãos, que o Garrincha chamou a responsa e mostrou que essa seria a Copa dele. E aí, meu amigo, nesse jogo ele só faltou fazer chover. E o Brasil venceu por 3-1 com 2 de Garrincha e 1 de Vavá. O goleiro Springett não segura e Vavá faz o segundo do Brasil aos 14 minutos. O ângulo. 3-1, placar final. O Brasil se aproxima do bicampeonato. E agora, bora para a semifinal. E dessa vez o Brasil enfrentaria o Chile, que eram os donos da casa. Mas aí, para azar do Chile e sorte do Brasil, o tal de Garrincha, mais uma vez, deitou e rolou dentro de campo. E o Brasil vence por 4-2, com 2 de Garrincha e 2 de Vavá. Com essa vitória, a vaga para a final da seleção estava mais do que certa. Porém, não para Garrincha. E calma que eu já vou te explicar. Acontece que nesse jogo contra o Chile, o Garrincha apoiou muito dentro de campo. E em certo momento ele acabou perdendo a cabeça e chutou o chileno. O bandeirinha viu e o craque da seleção foi expulso. O caso foi para julgamento e a pena mínima seria de 1 jogo. Ou seja, Garrincha não jogaria a final. É verdade.
Quer dizer, às vezes não. Mas aí, o inacreditável aconteceu e dessa vez o Brasil teve sorte. Isso porque, na hora do julgamento, o bandeirinha que viu o chute simplesmente desapareceu. E sem o testemunho dele, a agressão não podia ser confirmada. Os comentários que surgiram depois do ocorrido é que rolou uma boa grana pro bandeirinha uruguaio sumir. Se isso aconteceu mesmo, ninguém pode afirmar. Mas uma coisa que eu tenho que mencionar é que o mesmo bandeirinha apareceu apitando os jogos do Campeonato Paulista logo depois da Copa. É, estranho, né? E depois, por essas coincidências da vida e da bola, o mesmo bandeirinha que sumiu na semifinal da Copa apareceu apitando os jogos no futebol paulista. Mas enfim, o importante é que sem bandeirinha, sem testemunha. Sem testemunha, sem suspensão. E sem suspensão, o Garrincha joga na final da Copa contra os tchecos, sim senhor. E no dia 17 de junho de 1962, no Estádio Nacional do Chile, o Brasil buscaria o seu bicampeonato. E a seleção enfrentaria na final a mesma Tchecoslováquia que empatou em 0-0 na primeira fase, no jogo que tirou o Pelé da Copa. Mas pelo menos o Garrincha jogaria, né? Jogaria mais ou menos. O Garrincha acabou acordando com febre e foi pro jogo meio baqueado. E assim como na Copa de 58, os adversários começaram melhor. E aos 15 minutos, os tchecos saíram na frente com o Mazopost. Mas quis o destino que Amarildo, o cara que substituiu o Pelé, empatasse o jogo com uma linda jogada pela ponta esquerda, fazendo um golaço. Mas aí, meu amigo, no segundo tempo, o Brasil mostra que realmente queria o bi e vem com tudo. Amarildo, que jogava no Botafogo naquela época, junto com Garrincha, faz mais uma linda jogada na ponta esquerda e cruza no segundo pau, na cabeça de Zito, que virou o jogo. Brasil 2-1. Mas ainda cabia mais um. Para selar com chave de ouro, o goleiro da Tchecoslováquia entrega o ouro e Vavá aproveita o presente e não perdoa. Brasil 3-1 e Brasil bicampeão da Copa do Mundo de 62. Vamos comemorar! Crianças, moços, velhos, comemorem do Oiapoque ao juiz! Comemorem essa vitória da raça! A bandeira do Brasil está tremulando orgulhosamente no mastro do placar do Estádio Nacional do Chile. Estão se perfilando os 22 jogadores do Brasil, bicampeão mundial de futebol. Estão se perfilando os 22 jogadores. Vem Zagallo chorando copiosamente, sendo conduzido por Aimoré Moreira. Abraços de Paulo de Carvalho e Cício. Meu querido, o título foi mais difícil que muita gente imaginou. Mas o Brasil superou vários desafios, entre eles o de perder seu melhor jogador por praticamente toda a Copa. E com isso, mereceu muito ser bicampeão do mundo. E vale falar que o Brasil e a Itália são os únicos países a ganhar 2 Copas seguidas até hoje. Com a Copa do Chile, o Brasil provou que era a melhor seleção do mundo e calou a boca de quem duvidou disso. O capitão Mauro Ramos foi o segundo a levantar o troféu Jules Rimet da história do futebol brasileiro. Estão acenando para Mauro, capitão do Brasil, que levanta orgulhosamente no palanque vencedor a Copa Jules Rimet. E Garrincha foi eleito o melhor jogador da Copa e artilheiro com 4 gols junto com o Vavá. E o Amarildo, que jogou muito, fez 3 gols e ficou com a vice-artilharia. A Copa de 62 não serviu apenas para trazer o bi para o Brasil, mas para também mostrar que ninguém é insubstituível e que um time não é feito de apenas 1 ou 2 jogadores, mas por todos. A Copa de 70 foi uma das Copas que entrou para a história, e um dos motivos era que todos os campeões anteriores à Copa do Mundo iam finalmente participar juntos na mesma competição. Essa Copa também foi a primeira a ter o famoso Grupo da Morte, expressão que é usada até nos dias de hoje. E se você não sabe, o Grupo da Morte é quando tem um grupo com vários times fortes. E adivinha quem caiu no Grupo da Morte? Se você disse Brasil, você acertou. O Grupo da Morte tinha Inglaterra, Romênia e, assim como em 62, a Tchecoslováquia. E só para você saber, essa também foi a primeira Copa com cartões amarelos e vermelhos. E se por acaso você estiver se perguntando se tinha pelo menos expulsões nas Copas anteriores, a resposta é que tinha. Mas os jogadores eram expulsos sem cartões. Só que uma curiosidade
é que mesmo existindo cartões vermelhos na Copa de 70, foi só na Copa seguinte, ou seja, em 74, que um juiz puxou um cartão vermelho em uma Copa do Mundo. Isso porque, na Copa de 70, ninguém foi expulso. A Copa de 70 foi também a primeira a ser transmitida ao vivo na TV brasileira. E os torcedores puderam acompanhar em tempo real cada drible, cada lance, cada gol das principais equipes do mundo e vibrou com a seleção canarinho, apelido criado pelo locutor da Globo, Geraldo José de Almeida. A melhor seleção de todos os tempos. Essa foi uma frase muito ouvida quando se falava no famoso Esquadrão de 70, time que foi construído depois da Copa de 66 na Inglaterra, quando a seleção foi eliminada ainda na fase de grupo, mesmo chegando como favorita e com uma puta moral depois de ter ganho 2 Copas seguidas. E o técnico agora era alguém bem conhecido. Eu tô falando de Mário Jorge Lobo Zagallo. Sim, o mesmo Zagallo bicampeão com o Brasil. E um detalhe é que ele tinha assumido a seleção apenas 3 meses antes da Copa, substituindo o técnico João Saldanha, que segundo alguns boatos foi demitido do cargo por ter contrariado o então presidente da República na época, General Medici. O time de 70, apesar de não contar mais com Garrincha, que foi afastado por problema de saúde, era muito bom e o técnico Zagallo tinha à sua disposição jogadores como Carlos Alberto Torres, Clodoaldo, Gerson, Rivelino, Jairzinho, Tostão e o craque Pelé, que para muita gente vivia o seu auge, tanto físico como mental, e chegou para a Copa sendo a grande estrela. O Brasil estreou contra a Tchecoslováquia e enfiou logo 4-1, mas quem saiu na frente foi os tchecos aos 11 minutos. Rivelino empata aos 24, Pelé broca aos 59 e Jairzinho faz 2 gols para fechar a conta. Vamos lá! E lá vai ele! Mais um! É o segundo, é o terceiro! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá no placar! E vale falar também que foi nesse jogo que o Pelé quase fez o que seria um dos gols mais marcantes da carreira. O Rei pega a bola do meio do campo e chuta. A bola passou triscando no gol, mas mesmo que esse gol não saiu, ele ainda ficou muito famoso, pois ficou conhecido como o gol que o Pelé não fez. No segundo jogo, a seleção pega a perigosa Inglaterra. O jogo foi duro, mas com um gol de Jairzinho depois de um belíssimo passe de Pelé, o Brasil ganha o jogo e soma 6 pontos. Era nítido que ninguém conseguiria parar o Esquadrão de 70. Mas ainda nesse jogo, um goleiro conseguiu parar o rei do futebol. Pelé deu uma cabeçada perfeita, mas foi defendida de forma milagrosa pelo goleiro inglês Gordon Banks. Essa defesa foi batizada como a defesa do século. E para finalizar a fase de grupos, em mais um jogo truncado, o Brasil vence a seleção da Romênia por 3-2. Com 2 de Pelé. Passou, Pelé bateu lá dentro! Desvio, tocou, Pelé se esticou lá dentro! E 1 de Jairzinho. Gol do Brasil! Jairzinho! E classifica para o mata-mata com 100% de aproveitamento. E detalhe, meu mano, jogando no grupo da morte. O Brasil foi direto para as quartas de final mais uma vez, porque ainda não existia oitavas de final, e enfrentou o Peru em um confronto sul-americano. A seleção do Peru não era nada boba e tinha um dos melhores jogadores da sua história, Teófilo Cubillas. Mas o Brasil não estava nem aí e estava disposto a atropelar quem viesse pelo caminho para ser campeão. E o Esquadrão de 70 vence o Peru por 4-2, com gols de Rivelino aos 11 minutos, 2 de Tostão e 1 de Jairzinho. Driblado, Jairzinho vai fazer! Nessa altura, quase todo mundo falava que o Brasil seria o campeão por causa da ótima campanha e belas atuações. Mas muita gente também estava preocupado com a semifinal. Isso porque o adversário era o Uruguai. Então, já começaram a lembrar do fantasma da Copa de 50. Mas o Brasil estava disposto a acabar com essa de fantasma e queria aproveitar para se vingar da derrota sofrida em 50. O tão esperado jogo começou e o medo de muita gente só aumentou quando o Uruguai saiu na frente logo aos 19 minutos,
com o atacante Luiz Alberto Kubila. Mas depois disso, o Brasil colocou a bola debaixo do braço e mostrou para os uruguaios o porquê eram os favoritos para ganhar a Copa. Com gol de Clodoaldo, Vamos, minha gente. Que bola, Clodô! Jairzinho e Rivelino, Pelé e o Dinhas pela frente. Para Rivelino e Chopegou! a seleção vence o jogo por 3-1 e se classifica para mais uma decisão de Copa do Mundo. Entra Cortez e termina o jogo. Brasil finalista da nona Copa. Mas não foi só pela vitória de virada do Brasil que esse jogo ficou conhecido. Isso porque, durante o jogo, teve alguns lances que ficaram na história do futebol e da Copa do Mundo. E um desses lances foi a famosa cotovelada que Pelé deu no uruguaio para descontar a entrada e o pisão que tinha sofrido, mesmo estando no chão minutos antes. E como ainda não tinha VAR, o Pelé não foi expulso e foi nesse jogo também que rolou aquele lendário drible de corpo de Pelé no goleiro uruguaio, e que quase entortou a coluna do goleirão. Infelizmente, Pelé estava meio desequilibrado e por isso acabou chutando a bola para fora. Mas fala sério, galera, essa bola merecia ter entrado, não é verdade? Ah, e pra gente ver como seria esse gol, teve um vídeo bem top que editaram mostrando como seria se a bola tivesse entrado. E ficou bem maneiro. Mas enfim, a grande final da Copa do Mundo de 70 havia chegado e o Brasil estava nela. E iria enfrentar a também bicampeã Itália, que tinha eliminado a fortíssima Alemanha em um jogo que ficou conhecido como o jogo do século. Isso porque essa partida ficou empatada em 1-1 e foi para prorrogação. E na prorrogação saíram 5 gols. E a Itália ganhou de 4-3. A final entre Brasil e Itália foi no Estádio Azteca, no dia 21 de junho de 1970, e tinha tudo para ser equilibrado e muito difícil. E até que foi, porém até metade do segundo tempo. O Brasil sai na frente logo aos 18 minutos, quando o Rivelino cruza a bola na área e Pelé, em uma senhora cabeçada, faz o gol que rendeu uma das mais icônicas fotos do futebol. A foto em que Pelé está nos braços de Jairzinho com o braço direito erguido. Mas aí, aos 37 minutos, Clodoaldo faz uma cagada na zaga e o italiano Bonissegna empata o jogo, que vai para o segundo tempo ainda empatado. Mas aí no segundo tempo, aos 66 minutos, o canhotinha de ouro Gerson manda um pombo sem asa de fora da área e coloca o Brasil mais uma vez na frente. E agora eu te pergunto, o que você faria se estivesse jogando uma final de Copa do Mundo extremamente equilibrada, vencendo por 2-1? Você tentaria segurar o resultado ou iria pra cima? Me fala aqui nos comentários. Já o Brasil, meu irmão, não quis nem saber e foi pra cima. E logo, aos 71 minutos, Jairzinho fez mais um. E um detalhe bem importante é que o Jairzinho fez gols em todos os jogos dessa Copa. Mas o jogo ainda não tinha acabado e dava tempo da consagração. E o Brasil resolveu fechar a Copa com um gol que deixava bem claro que não tinha pra ninguém e que o Brasil era brabo demais. E aos 41 minutos do segundo tempo, o Brasil começou a tocar a bola de pé em pé, de um lado para o outro, até a bola chegar nos pés do capitão Carlos Alberto Torres. O capitão finalizou com um chute cruzado, um golaço que mostrava o brilhante coletivo dessa seleção e que ficaria para a história como um dos gols mais bonitos do Brasil. Brasil 4, Itália 1. E Brasil tricampeão do mundo. A seleção brasileira de 1970 era imparável. Não existia adversário à altura e não foi por acaso que o Brasil finalizou a Copa com 100% de aproveitamento. Marcou 19 gols e sofreu apenas 7. Jairzinho foi o artilheiro do Brasil com 7 gols. Zagallo se tornou a primeira pessoa campeã da Copa, tanto como jogador quanto como técnico. E Pelé, o primeiro e único jogador a vencer 3 edições da Copa do Mundo, além de ser considerado o melhor jogador da Copa. O capitão Carlos Alberto foi o terceiro a levantar a taça Jules Rimet, que ficaria para sempre com o Brasil, pois a seleção foi a primeira a se consagrar tricampeã mundial. Quer dizer, a taça ficaria com o Brasil mais ou menos, né? Porque em 1983 ela foi roubada da sede da CBF por pessoas que tinham acesso ao prédio. O crime
repercutiu muito e saiu em todos os jornais do Brasil e do mundo. Para levar a taça Jules Rimet, os assaltantes chegaram até aqui, fizeram o vigia noturno abrir essa porta de ferro, que é bem pesada, ultrapassar essa outra porta aqui, que é de vidro, para chegar até o local onde a taça estava guardada junto com outras. A taça Jules Rimet, com 4 quilos de ouro, estava exatamente aqui nesse pedestal. Aqui tinha uma outra taça, aqui mais uma e nesse pedestal outra. Os assaltantes levaram todas. Esse aqui é o vidro à prova de balas, que estava protegendo o cofre onde estava guardada a taça Jules Rimet. Mas os assaltantes não tiveram problema não. Eles retiraram esse vidro com uma picareta e levaram a taça com a maior facilidade. A taça foi derretida e infelizmente se perdeu para sempre. A FIFA ainda deu uma réplica para o Brasil, mas não é a mesma coisa, não é verdade? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Talvez você não saiba, mas a seleção brasileira chegou para a Copa de 94 nos Estados Unidos um tanto desacreditado. Tudo conspirava contra a seleção. O último título da Copa do Mundo havia sido em 1970. De lá para cá, foram 5 mundiais disputados e nenhuma final. E para piorar ainda mais, a seleção de 94 não apresentou um bom futebol nos amistosos e nem nas eliminatórias. E por muito pouco, quase nem foi para a Copa. Sem o craque do time, Romário, afastado da seleção por desentendimentos com a comissão técnica, a vaga só foi decidida na última rodada contra o Uruguai no Maracanã. E todo mundo, mais uma vez, começou a lembrar do fantasma do Maracanazo na Copa de 50, quando o Brasil perdeu o título para o Uruguai em pleno Maracanã. Mas, com alguns jogadores contundidos, o técnico Carlos Alberto Parreira foi obrigado a ouvir o pedido do povo, deixou as diferenças de lado e convocou Romário para a partida. E o atacante foi mais uma vez decisivo. Marcou 2 belos gols e colocou o Brasil no Mundial. No primeiro gol, aos 27 do segundo tempo, Romário recebe cruzamento de Bebeto e com muita tranquilidade faz o gol de cabeça. Já no segundo gol, o baixinho recebe a bola de Mauro Silva, dá um drible de corpo sensacional no goleiro uruguaio e faz um golaço para enlouquecer a torcida brasileira. E vale lembrar que na Copa de 94 nos States, rolou algumas melhorias nas transmissões dos jogos, com câmeras pegando vários ângulos diferentes e as regras também mudaram. As vitórias começaram a valer 3 pontos em vez de 2. E os goleiros não podiam mais usar as mãos em bolas recuadas. Em 94, o Brasil foi dirigido pela dupla Parreira e Zagallo, que montou um time com Tafarel no gol. Os zagueiros Márcio Santos e Ricardo Rocha. Os laterais Jorginho e Leonardo. Os meias Mauro Silva, Dunga, Zinho e Raí. E com a dupla que se tornaria muito temida pelo mundo todo, Romário e Bebeto. A seleção caiu no grupo B, que por sinal não era um grupo muito difícil. Isso porque o Brasil jogaria contra a Rússia, Camarões e Suécia. No primeiro jogo, o Brasil venceu a Rússia por 2-0, com gols de Romário aos 26 minutos, depois de um escanteio cobrado por Bebeto. Já o segundo gol veio no segundo tempo. Romário faz uma linda jogada, sofre pênalti que Raí cobra e faz o segundo da seleção aos 52 minutos. Contra o Camarões, mais uma vitória. Dunga lançou uma bola para Romário, que com velocidade se livra de 3 zagueiros e dá um toquinho na bola, tirando do grandalhão Bel. Jorginho cruza uma bola na área com perfeição e Márcio Santos de cabeça faz o segundo. Já no terceiro gol, Romário faz mais uma jogada individual, a bola sobra para Bebeto, que não perdoa. Brasil 3, Camarões 0. No terceiro jogo, o Brasil enfrentou a Suécia e foi um jogo muito complicado e de muita marcação. Os suecos saíram na frente com um belo gol de Anderson no primeiro tempo. Mas no começo do segundo tempo, Romário vai para cima e chuta de bico de fora da área e empata o jogo. Com o empate, a seleção soma 7 pontos e classifica como primeiro do grupo. A essa altura, todo mundo tinha percebido que o time do Brasil era bom, mas também ficou claro que os gols da seleção dependeriam de 2 jogadores, Romário e Bebeto. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E uma coisa que eu não posso deixar de mencionar é da polêmica suspensão de Maradona da Copa por motivos de doping. Eu acho é pouco. Pois é,
A Copa já tinha sofrido alguns casos de doping desde 1974, quando o jogador do Tahiti, Ernest Jean Joseph, foi pego no exame. Joseph ganhou uma suspensão e ainda acabou levando uma surra dos seguranças da delegação haitiana na concentração, por ter envergonhado o país. Mas o caso do Dieguito foi o mais famoso de todos, e isso abalou totalmente o time da Argentina, que, diga-se de passagem, era um time muito forte, e ainda contava com o Batistuta. E aliás, me fala aqui no comentário se você já jogou com a Argentina no fliperama só por causa do Batistuta. Outro fato importante que tenho que mencionar foi o da Colômbia, que estava com um time bem montado e era uma das favoritas da Copa. Porém, acabou nem passando da fase de grupos. Destaque para o caso do zagueiro Andrés Escobar, que fez um gol contra para os Estados Unidos e acabou sendo assassinado a tiros na Colômbia, 10 dias depois da eliminação. Mas voltando a falar do Brasil, no dia 4 de julho, em São Francisco, dia do aniversário da independência norte-americana, diante de quase 85 mil pagantes, começava o mata-mata. A equipe da casa entrou com uma prioridade: sustentar o empate que levaria a decisão da vaga das quartas de final para os pênaltis, onde, obviamente, eles teriam mais chances de vencer, já que os Estados Unidos não tinha tanta tradição no futebol. E foi por isso que eles armaram uma retranca feroz. Mas o Brasil pôs em prática uma das características do estilo Parreira, o de tocar a bola com muita paciência, em busca da brecha que pudesse levar o time à vitória. Só que as coisas complicaram um pouquinho para a seleção quando o lateral Leonardo dá uma cotovelada sinistra em Ramos, que causou não só a expulsão do lateral do jogo, mas também pelo resto da Copa. O jogador norte-americano acabou com um osso de trás da orelha quebrado e só se recuperou definitivamente em dezembro, quando voltou a jogar pelo seu clube, que era o Betis, da Espanha. Mas mesmo com um jogador a menos, o Brasil continuou tentando. E como diz o ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Aos 72 minutos, Romário recebe a bola no meio do campo e vai para cima, até perceber a entrada de Bebeto pelo lado direito da grande área, que dá um toquinho na bola, tirando do goleiro Tony Meola, garantindo a suada, mais justa vitória e classificação da seleção para as quartas de final. Já nas quartas de final, a seleção enfrentaria os holandeses, e todo mundo esperava um belo jogo entre Brasil e Holanda. E de fato foi. O Brasil saiu na frente e fez 2-0 em 2 contra-ataques. No primeiro gol, Romário recebe o cruzamento de Bebeto e mais uma vez não perdoou. Caralho, o maluco é brabo. Já no segundo gol, Bebeto recebe a bola. A zaga holandesa vacilou, achando que o atacante estivesse em posição de impedimento. Mas como o Bebeto não tinha nada com isso, ganhou do zagueiro na velocidade, driblou o goleiro holandês para pôr a bola na rede e fazer a tão famosa comemoração Nana Nenê, que ele fez em homenagem ao filho Matheus, que tinha acabado de nascer. Mas a seleção vacilou e a Holanda empatou em 12 minutos. Primeiro com Bergkamp e depois com Aaron Winter de cabeça. Até que Branco, que ganhou a vaga de Leonardo, bate uma falta com perfeição aos 80 minutos, que por sinal estava um pouco longe, e faz um golaço, garantindo a vitória de 3-2, levando o Brasil para a semifinal. Na semifinal, lá estava a Suécia de novo, mas dessa vez o que se via era uma Suécia ainda mais fechada. O jogo foi truncado e a melhor chance de gol do jogo foi do Brasil com o Romário, mas o zagueiro sueco salvou em cima da linha. Restavam 10 minutos para o fim do jogo e o time do técnico Tommy Svensson começava a sonhar com a decisão por pênaltis, que poderia levar a Suécia pela segunda vez à decisão de uma Copa do Mundo, quando Jorginho fez cruzamento da direita que Romário, mesmo cercado por gigantes, cabeceou e fez um bonito gol, levando a seleção brasileira para mais uma final de Copa do Mundo depois de 24 anos. E no dia 17 de julho, assim como na Copa de 70, o adversário do Brasil na final era a Itália, que contava com o zagueiro Paolo Maldini e com o craque do time, Roberto Baggio. E essa final, meu mano, foi considerada a final do século, porque ela ia determinar o primeiro tetracampeão da história,
já que tanto o Brasil quanto a Itália tinham 3 títulos cada. O jogo, como já era de esperar, foi muito pegado. O Brasil criou mais e chutou 22 vezes ao gol de Pagliuca, contra 6 dos italianos. Mas o jogo acaba mesmo 0 a 0. Na prorrogação, o Brasil continuou buscando e Parreira até trocou o Zinho por Viola, que era um atacante mais agressivo. Romário ainda desperdiçou um gol quase feito, chutando para fora. E o jogo acaba 0 a 0. E com o placar, a decisão pela primeira vez na história da Copa do Mundo seria decidida nos temidos pênaltis. Os italianos começaram a cobrança de pênaltis com Baresi, que chutou para fora. Márcio Santos bate, mas o goleiro Pagliuca defende. Albertini, com calma, fez 1 a 0 para a Itália. Romário bate no cantinho e empata para o Brasil. Evani bate forte no meio do gol e faz 2 a 1 para a Itália. Branco bate com calma e empata mais uma vez para o Brasil. Massaro chutou, mas Tafarel faz uma defesa espetacular. O capitão Dunga não pipoca e coloca o Brasil na frente, 3 a 2. Depois do gol de Dunga, o destino da Itália ficou nos pés do craque do time, Baggio, que isolou a bola. Partiu, bateu, acabou! 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 Brasil, primeiro tetracampeão do mundo. E essa imagem do Galvão gritando foi inesquecível. Dunga foi o 4º capitão do Brasil a levantar a taça. Os jogadores da seleção comemoraram com uma faixa, homenageando o piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna, falecido no dia 1 de maio. O baixinho Romário foi o artilheiro do Brasil com 5 gols. E o artilheiro da Copa foi o russo Oleg Salenko, com 6 gols, junto com o búlgaro Hristo Stoichkov. E vale mencionar que o Salenko fez 6 gols em apenas um jogo, na vitória por 6 a 1 da Rússia contra o Camarões. Que demais! Hoje sabemos que a seleção de 2002, que estava recheada de craques consolidados, foi uma das melhores seleções da história do Brasil. Mas poucos sabem que antes dessa seleção brilhar e ganhar o Penta, aconteceu muita coisa ruim e várias polêmicas que não dá para fazer um nostalgia da Copa de 2002 sem deixar de falar dessa fase ruim. Mas antes de continuar, como vamos falar da Copa de 2002, eu preciso estar vestido com a nostálgica camisa do Penta. Então, pega a visão dessa mágica. E para você entender melhor tudo isso, temos que começar pelo ano de 1998, quando a também ótima seleção de 98, que era comandada por Zagallo, perdeu a Copa na final para a França por 3 a 0. Com a derrota, Zagallo sai e em 1999 quem assume a seleção é Vanderlei Luxemburgo, que graças à brilhante atuação de Rivaldo, venceu a Copa América em cima do Uruguai. Rivaldo fez 2 gols. O primeiro veio de cabeça depois de um cruzamento. Já o segundo gol do camisa 10 foi um golaço. Rivaldo recebeu a bola na área e deu um toque com muita categoria na saída do goleiro uruguaio. E para fechar com chave de ouro, Ronaldo recebe belo lançamento de Rivaldo e faz um golaço de esquerda. Mas após ser desclassificado nos Jogos Olímpicos de 2000 para a seleção de Camarões, perdendo por 2 a 1, com 2 jogadores a mais em campo, e com diversas acusações na justiça, entre elas falsidade ideológica, que é quando a pessoa muda os documentos, Luxemburgo foi demitido em setembro de 2000. Com a saída às pressas, quem ficou no comando para o jogo contra a Venezuela pelas eliminatórias da Copa foi o auxiliar e ex-jogador Candinho, que acabou vencendo o jogo por 6 a 0. Depois disso, quem assumiu foi Emerson Leão, que tentou montar uma seleção caseira, ou seja, apenas com atletas que atuavam no Brasil, sob a alegação de que os jogadores da Europa não respeitavam a seleção. What? Leão não durou muito e foi demitido no aeroporto de Narita, no Japão, pouco antes de embarcar para o Brasil, após a seleção perder a decisão para o 3º lugar da Copa das Confederações de 2001 para a Austrália por 1 a 0. Até que em junho de 2001, um ano antes da Copa do Mundo, quem assumiu foi Luiz Felipe Scolari. Na Copa América de 2001,
o Brasil foi desclassificado na competição para Honduras por 2-0, o que foi considerado um fiasco histórico. Eu acho é pouco. Mas mesmo com a derrota, Felipão permaneceu e teve a difícil tarefa de classificar o Brasil para a Copa do Mundo. Classificação que só aconteceu na última rodada, depois da vitória por 3-0 contra a Venezuela. Depois da classificação para a Copa, chegou a hora da convocação dos jogadores. E foi aí que se iniciou mais uma polêmica. Dessa vez, porque Felipão não convocou Romário para a Copa. E isso aconteceu porque o baixinho pediu dispensa da Copa América para fazer um tratamento no olho. Mas acabou indo para uma excursão com o Vasco. O Felipão viu isso, ficou puto da vida e mesmo com o Romário fazendo uma coletiva, pedindo desculpa, chorando, não adiantou. O Felipão não quis nem saber. O time titular da Copa tinha o goleiro Marcos, os zagueiros Lúcio, Roque Júnior e Edmilson, os laterais Cafu e Roberto Carlos, os meias Gilberto Silva, Juninho Paulista, Ronaldinho Gaúcho e os atacantes Rivaldo e Ronaldo Fenômeno. E eu não sei se você se lembra, mas o Ronaldo foi motivo de muita desconfiança, pois estava voltando da segunda contusão grave no joelho e ainda não estava bem fisicamente. Mas o Felipão não quis nem saber, apostou no Fenômeno, que retribuiu muito bem. Mas vale lembrar que nas vésperas da Copa, o Emerson, que seria titular e capitão do time, foi se aventurar de goleiro e acabou machucando o ombro e foi cortado. Para o seu lugar veio o Ricardinho, que acabou sendo muito importante para a conquista do Penta. O Brasil acabou caindo no grupo C, que por sinal era bem fácil. Os adversários da seleção seriam Turquia, China e Costa Rica. E no dia 3 de junho, o Brasil estreou derrotando a Turquia, que era o adversário mais forte do grupo, por 2-1 de virada. Os gols da seleção foram marcados por Ronaldo aos 50 minutos, se jogando na bola depois do passe de Rivaldo, e Rivaldo cobrando pênalti sofrido por Luizão. No segundo jogo, o Brasil goleou a China, que fazia sua estreia em mundiais, por 4-0. Os gols foram marcados por Roberto Carlos de falta, Ronaldinho dá um belo passe dentro da área e Rivaldo deixa o dele. Ronaldo sofre um pênalti que Ronaldinho Gaúcho cobra e faz o gol. Já no último gol do jogo, Cafu faz linda jogada e cruza para Ronaldo fazer o segundo dele na Copa. Na terceira partida, Felipão poupou muitos titulares, mas mesmo assim a seleção aplicou nova goleada. Dessa vez de 5-2 sobre a Costa Rica. Ronaldo fez 2. No primeiro gol, recebe passe na área e mesmo aos trancos e barrancos fez 1-0 para o Brasil. No segundo gol, o Fenômeno, mesmo muito marcado e quase sem espaço, consegue chutar. Brasil 2-0. Já o terceiro gol do Brasil veio com Edmilson, que dá uma meia bicicleta. Rivaldo recebe cruzamento e deixa o dele. E para fechar a conta, o lateral esquerdo Júnior recebe um lançamento e faz o primeiro gol dele na Copa do Mundo e o quinto do Brasil. Nas oitavas de finais, o Brasil encarou a Bélgica e venceu por 2-0. Ronaldinho Gaúcho dá um passe no peito de Rivaldo, que acerta um lindo chute de fora da área e faz um golaço. No segundo gol do Brasil, Kleberson dá um passe na medida para Ronaldo, que chuta de esquerda. Brasil 2, Bélgica 0. Chegando nas quartas de finais, mais uma pedreira. E dessa vez foi a perigosa Inglaterra de David Beckham. Os ingleses começaram com tudo e abriram um placar com o Michael Owen aos 23 minutos, depois de um vacilo do Lúcio. Mas dessa vez, meus amigos, quem resolveu decidir o jogo foi Ronaldinho Gaúcho, que partiu para cima dos ingleses e deu um passe para o camisa 10 Rivaldo empatar aos 47 minutos. E logo depois, Ronaldinho Gaúcho faz o que talvez seja o gol de falta mais bonito da carreira. Agora me fala, na sua opinião, o Ronaldinho tentou cruzar a bola na área ou chutar pro gol? Me fala aqui no comentário. Não sei. E eu não sei se você se lembra, mas pouco tempo depois, o Gaúcho acabou sendo expulso depois de uma entrada no jogador inglês. Mas mesmo com um jogador a menos, a seleção conseguiu segurar o placar, garantindo a vaga na semifinal contra a Turquia. A semifinal aconteceu no dia 26 de junho e não trouxe apenas um jogo difícil para o Brasil, mas trouxe também o famoso corte cascão de Ronaldo, que virou moda naquela época. Corte que, segundo Ronaldo,
foi feito para desviar a atenção da mídia da sua condição física. Eu raspei e tal, chegou aqui na pontinha, eu deixei aqui, a galera tava no corredor zoando e tal, parei, saí lá e fui zoar, né? Pô, é cascão, vou assim, aí a galera já pilha, né? Ah, não vai nada, duvido, aposta e tal, não sei o quê. Aí assim, eu vou. Foda-se, eu sou o Ronaldo. E fui pro treino, brother. Fui pro treino, não tinha uma estratégia nem nada. Mas durante os dias prévios da semifinal, estavam se falando muito da minha lesão, possibilidade de não jogar, que não sei o quê. Não, eu fui, a notícia virou o cabelo. A notícia virou o cabelo, ninguém falou mais nada da minha lesão no adutor. Tratamos, fui pro jogo sem poder chutar de chapa, né, de lado interno do pé, que é exatamente esse músculo responsável por esse movimento. E aí fui pro jogo, cara. Pô, o cabelo chamou muita atenção, porque eu também não joguei porra nenhuma na semifinal. Mas apesar da retranca sinistra dos turcos, o Brasil abre o placar com direito a gol do fenômeno de bico. Felipão coloca Denilson em campo, que faz aquele famoso lance, sendo perseguido por 4 jogadores turcos, enquanto corre para a linha de escanteio para segurar o jogo. Mas realmente a jogada foi muito curiosa, né? Depois que eu vi a imagem, e fiquei muito feliz de ter sido o autor daquela jogada, mas aquele momento para mim foi mais uma jogada, estratégia minha mesmo de jogo. A seleção vence por 1-0 e chega à terceira final de Copa do Mundo seguida. Que demais! O adversário na final foi a Alemanha, e essa foi a primeira vez que os times se enfrentaram na Copa. Então, no dia 30 de julho, no Estádio Internacional de Yokohama, o Brasil enfrentou a Alemanha de Oliver Kahn, Schneider, Klose e Ballack, que foi suspenso da final. O jogo começa e, como era de se esperar, foi muito difícil. Os dois times tentavam, mas a bola não entrava. Até que no segundo tempo, aos 67 minutos, galera, tô arrepiando todinho aqui, ó. O goleiro Oliver Kahn, que era o melhor do mundo na época, bate roupa, como disse Galvão Bueno. E Oliver Kahn que nada, bateu roupa pro goleiro alemão! A bola cai nos pés do Ronaldo, que faz 1-0 pro Brasil. Com o gol, o Brasil pega ainda mais confiança. E aos 79 minutos, Kleberson faz bela jogada pela direita. Toca para Rivaldo, que com muita inteligência, o jogo acaba e o Brasil se torna o primeiro e único pentacampeão da Copa do Mundo. E todo mundo se arrepiou com o Galvão Bueno gritando: É penta! É penta! O Brasil é pentacampeão mundial! Na chegada ao Brasil, a seleção foi recebida com muita alegria pelos torcedores, com direito até a trio elétrico. E quem não se lembra da famosa cambalhota do Vampeta em pleno Palácio do Planalto? Ronaldo provou mais uma vez que ninguém jamais poderia duvidar e desacreditar dele, e acabou sendo o artilheiro da Copa com 8 gols. E o capitão Cafu foi o 5º e até então o último capitão a levantar a taça da Copa do Mundo. E se você gostou do vídeo, deixe seu gostei aqui embaixo, se inscreva no canal, é muito rápido, prático e 100% gratuito. E você ainda tem o privilégio de ser avisado pelo YouTube quando tiver vídeo novo por aqui. E calma, meu amigo, não vai embora ainda. Veja também outro vídeo da Copa do Mundo, é só clicar aqui. Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!